obra, né? Deus, ele me mandou vir em uma missão e eu vim, irmão, para entregar aquilo que Deus me enviou, né? Trago a paz da minha esposa, toda a igreja, a pastora também. Ela mandou a paz, amém? E interceda pela minha família. As lutas são grandes. Eu tenho uma filha de 15 anos, 16 agora, pastor. 16 anos, e um filho de 10, e agora veio essa promessa, esse varão, né? Foi uma promessa de Deus também, os 3 são promessas de Deus. Filho é bênção, diga glória a Deus. Deus nunca te envia um filho, irmão, para você desprezar ou você não acreditar que ele foi bênção, né? Filho é bênção de Deus, ele é herança do Senhor para nós, amém? Vamos fazer a leitura? Você vai acompanhar comigo? Eu creio que a minha Bíblia está numa tradução, acho que facilitada aqui. Eu tenho diversas Bíblias lá, e eu peguei a mais fácil para nós termos um entendimento, porque a outra Bíblia que eu ia trazer, uma dificuldade, pastor, para entender, até eu lendo ela, eu olho e falo, eu entendo, mas tem pessoas que não entendem, então muda muito as traduções, né? Mas eu creio que essa você vai conseguir entender aí acompanhando na sua Bíblia, amém? Diz assim, o texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando vós o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca o crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são... Paramos no 9, né? Mas, assim está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espírito discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode se assentar. Foi um texto extenso, 16 versículos, mas eu quero que você entenda. Nesse pequeno texto de 16 versículos tem revelações de Deus. E eu quero aqui orar em cima desse texto, para que Deus ele venha se revelar
a cada palavra que sair da minha boca, amém? Que Ele venha trazer a esperança a cada coração. Feche seus olhos, apenas um minuto. Senhor, quero te agradecer por este momento na tua presença, na tua casa. O Senhor nos trouxe até aqui para trazer uma mensagem à tua igreja. Eu já ouvi aqui as palavras que já foram lançadas sobre a nossa vida. E já estou aqui curado. Estou aqui fortalecido e avivado pela tua palavra. Foi nos dado o tema a qual nós estamos sintonizados à mente de Cristo. E eu creio muito nesta palavra, porque o Senhor me deu direcionamento a esta palavra. E eu quero pedir que enquanto eu prego a tua palavra, Senhor, que eles possam sentir fortalecimento espiritual. Porque o Senhor sabe muito bem como foi o meu dia hoje, como foi cansativo. Mas eu vim aqui para trazer a mensagem do reino para a tua igreja, para a tua noiva, para o teu povo. E eu peço que cada um deles venham sair daqui, meu Pai, cheios da tua presença. Venha ter uma transformação de mente, uma metanoia, a qual o Senhor transformou todos os seus discípulos quando caminhavam contigo. E hoje é o dia da transformação na vida desta pessoa. Espírito Santo, tens liberdade, porque a glória já está revelada. Espírito Santo, alavaracebe, canta alabás. Tem liberdade, porque tem pessoas aqui que já estão sentindo a tua presença. Não deixa o teu povo, ó Pai, perder a tua palavra no meio do caminho. Enquanto ministro, mantenha o teu povo, meu Pai, nesta fiação, neste propósito. Mantenha a sua igreja conectada. Mantenha a sua igreja, meu Pai, ativa e sintonizada com a tua mente. Quem acredita nisso? Levanta a sua mão assim comigo. Mantenha a sua igreja conectada. É a tua igreja, é a tua noiva, é os teus filhos. E nesta noite eu quero trazer a eles a resposta que eles necessitam. No nome de Jesus. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Usa a minha vida, seja eu o instrumento nas tuas mãos, assim como eu seguro esse microfone. Me segura nas tuas mãos e usa-me com o teu poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Eu te peço agora, transforma, Senhor. Se tem alguém chorando, o choro em alegria. Se tem alguém pensando negativo, transforma o negativo no positivo. Transforma a mente, o coração e a alma. Nós te pedimos e assim agradecemos. E quem crê, aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda Ele. Fala assim comigo: obrigado, Senhor, porque o Senhor já está trabalhando. Fala com fé. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido. Não tem como você ler o livro a qual Paulo escreveu aos Coríntios e não lembrar desse texto, porque é um texto que muita gente fala, muita gente usa, muitas palavras que estão nesse texto são usadas. Os pregadores mais famosos, até os que estão no anonimato, usam esse texto, porque esse texto ele fala de coisas profundas que o apóstolo Paulo ele recebeu de Deus, as revelações que ele recebeu de Deus. E uma coisa a qual eu entendo desse texto é que nada veio do homem, mas sim de Deus. E para se receber algo, para se receber um sinal, então tem que ter uma conexão. Não se pode receber algo se você não está conectado a algo. Não se pode receber uma revelação se você não está buscando o dono da revelação. Não se pode receber poder se você não está buscando o dono do poder. E quando eu vejo esse texto, eu fico encantado com a palavra, com tudo que está escrito. Como nós lemos, foram 16 capítulos, 16 versículos. No capítulo 2, 16 versículos, até chegar ao versículo a qual foi colocado o tema. Que o tema é um tema muito forte, porém nós temos a mente de Cristo. E como saber se nós temos a mente de Cristo? Se não lermos a Bíblia e conhecermos a Cristo como Ele verdadeiramente Ele é. Se não me falha a memória, foi Jó que falou que só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas teve que ter uma experiência com Deus para conhecer a Deus verdadeiramente. Então não são todos que estão na igreja que conhecem
e sabe o que é ter a mente de Cristo. Hoje em dia, no século 21, existem muitas mentes que estão focadas em muitas coisas, mas não estão conectadas com o céu, com o Senhor, para receber as revelações. A palavra, ela vem trazendo coisas extraordinárias, poderosas, que podem mudar a história. Quando eu leio, eu vejo o apóstolo Paulo, ele falando que só se discerne as coisas do Espírito quem é espiritual. Então ele está dizendo que se eu não estiver conectado, sintonizado, eu vou ver coisas espirituais e eu não vou discernir, eu não vou entender, porque eu não estou conectado com o Ser Supremo, com a mente suprema, com o Criador. E quando nós estamos conectados, tudo nos é revelado. Quem acredita nisso? Pastor, mas é tudo mesmo? Tudo nos é revelado, até as pequenas coisas. Deus, ele vai revelando para você. Eu tenho testemunhos de coisas que eu vivi com Deus, que são pequenas, mas que foi Deus que me revelou que aquilo aconteceria, que aquilo se manifestaria. Estava me ligando aqui agora um jovem. Eu não atendi, irmão, porque eu estou no momento agora especial. Diga glória a Deus. Ele estava me ligando aqui agora, e esse jovem, ele é uma das pessoas que Deus trabalhou na vida dele. Na minha época que eu era envolvido com tráfico de droga, ele foi uma das pessoas que trabalhou comigo no tráfico de droga. E são coisas pequenas, mas que faz um grande efeito quando você está conectado com Deus, quando você tem a mente de Cristo. E na minha época, eu estou falando isso aqui porque Deus, ele mandou eu testemunhar isso. Na minha época que eu estava envolvido com as coisas erradas, esse jovem, ele participou de uma briga contra mim. Quando eu era envolvido com coisas erradas, ele, vamos falar o português claro, a linguagem clara, ele ficou contra mim com outras pessoas. Olha só, o que eu vou falar para vocês aqui, como que Deus tem uma forma de trabalhar. E quando ele participou disso, nós estávamos no mundo. Isso faz mais de 10 anos atrás. Olha só. E eu fiquei chateado na época, porque ele andou comigo, participou comigo de muitas coisas, mas ficou contra mim, quando eu mais precisei dele. E passou-se o tempo, passou-se 10 anos, e eu recebi uma mensagem dele no Facebook, ele me pedindo oração, porque estava passando por um momento difícil. E ele me passou o WhatsApp, e quando ele me passou o WhatsApp, eu peguei o WhatsApp dele e enviei uma mensagem. E aquela mensagem que eu enviei para ele, ele me retornou. E quando ele me retornou, ele falou para mim que estava passando por um momento difícil, que precisava de ajuda, e que se eu pudesse ajudar ele, se eu tinha como ajudar ele. Naquele momento, pastor, eu lembrei de tudo que ele fez comigo no passado. Tudo. Foi uma coisa terrível. Só que a minha mente foi transformada. Diga glória a Deus. Eu perdoei ele. Diga glória a Deus novamente. Quando ele me mandou mensagem e pediu ajuda, Deus falou assim para mim: ajuda ele. Ele não te ajudou, mas ajuda ele. Ele está precisando agora. Mostra que a sua mente foi transformada. Mostra que você foi transformado. Mostra para ele, ele não merecia, ele não merece. Aí Deus falou para mim: como você também não merecia, perdoa ele e ajuda ele. Ele estava me ligando agora. E aí eu olhei assim para a mensagem, a minha esposa falou: você vai confiar? Porque ele me pediu uma ajuda, e é uma ajuda que poucos dão, irmão. Ele me pediu uma ajuda que muitos recusaram. Ele falou para mim que bateu em muitas portas, só que a porta que era para ser aberta era a minha porta para ele, porque ele precisava que eu perdoasse ele para que a vida dele viesse se desenvolver. Assim como a palavra de Deus, ela diz que quando nós somos perdoados, a gente perdoa. Se Jesus, ele nos perdoou, a gente também vai perdoar. Então nós temos que entender que a nossa mente é transformada através disso, através das pequenas atitudes, que parece que não é nada. Uma pessoa falou assim para mim: mas o que ele te fez? Eu falei: o que ele me fez ficou no passado. Eu sou outra pessoa, sou uma nova criatura. E eu vou ajudar ele, ele vai servir a Cristo, vai se firmar com Jesus e vai ser também uma nova criatura.
A transformação, irmão, ela não é fácil. A mente ser transformada não é fácil. Só que eu preciso querer que Jesus ele transforme a minha mente, que ele transforme a minha vida. Eu preciso dar espaço. Porque se eu não dou espaço, ele não me transforma. Se eu não dou espaço, ele não arma a situação. Essa noite Deus vai armar a situação na vida de pessoas aqui que precisa de transformação, que precisa de metanoia. Porque metanoia ela é uma transformação tão radical que tudo aquilo que você viveu no passado hoje em dia não te atinge mais. Quem acredita nisso? Hoje em dia não vai fazer mais efeito. Eu vejo transformação na vida de pessoas aqui. Tem mente, meu Deus do céu, Deus me deu uma revelação. Tem mente sendo visitada agora. O Espírito Santo lavara canta, labara sébia. O Espírito Santo de Deus visita a tua mente. Começa a colocar algumas coisas no lugar, porque parece que fica tudo bagunçado, mas Deus manda te dizer: estou entrando para colocar as coisas aí dentro no lugar, porque quem conheceu a sua mente é o Senhor. Só Ele pode mudar o que está atribulado, o que está perturbado. Só Ele pode fazer. O apóstolo Paulo pregou a palavra, e quando ele pregou a palavra, a Bíblia fala que muitas pessoas eram transformadas. Quem acredita que tem gente sendo transformada nessa noite? E a transformação é de dentro para fora, porque não adianta eu vestir o terno e a gravata, mas eu continuar sendo a mesma pessoa que eu era do mundo. Não perdoar, não estar disposto a favorecer, a ajudar. Porque você só sabe se você foi transformado quando você perdoa alguém que te fez mal. Aí você sabe se você foi transformado. Porque aí a sua mente, ela começa a te acusar. Por que você vai fazer isso? Ele fez isso com você. Ele fez aquilo. Só que quando você é transformado, tudo que era passado, que te fizeram, você passa ali como se não tivesse acontecido nada. Você começa a viver dali para frente. Quem acredita nisso? É um culto que Deus está falando ao meu coração. Você pode até no passado ter tido problemas, mas a partir de hoje é uma nova história. Acredita nesta... Meu Deus, eu aprendi uma coisa: a palavra foi pregada e ela vale para hoje. Quem acredita nisso? Não é para o passado, não é para você achar que ela está bloqueada para favorecer hoje. Ela continua operando, a palavra continua operando, a palavra continua agindo, a palavra continua fazendo, a palavra continua curando. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de transformação, é noite de você sentir a presença, é noite de você viver a presença, é noite de você se aproximar dele, é noite de confiar nele. O apóstolo Paulo, ele traz esse texto. E quando ele traz esse texto, ele traz ao povo de Coríntio, porque é um povo que precisava ouvir esta palavra. Então, se Deus usou a vida do pastor, da pastora para esse tema, é porque é um tema diferenciado. São pessoas que vão ser diferenciadas, que vai ter uma conexão diferenciada, que vai ter uma sintonia diferenciada. Você não é igual a todo mundo que está aí fora. Você é diferente do mundo. Você é diferente de outras pessoas. O que Deus te deu vai além daquilo que o homem pode imaginar ou ele pode ver. Quem acredita nisso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 11 ele fala assim: por qual dos homens, qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o espírito do homem? Então quer dizer que o homem tem um espírito, né? Então o espírito do homem sabe as coisas dos homens. Pastor, isso é muito forte. O espírito do homem sabe as coisas dos homens, as coisas da carne, as coisas carnais. Mas assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Deus, ele se revela em espírito. Entenda, eu sou homem, eu tenho necessidades humanas, mas eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim maior do que qualquer coisa humana dessa terra, porque senão ele não pode se revelar. O espírito do homem se revela, o Espírito de Deus não pode se revelar para nos dar o que é necessário para nós firmarmos uma aliança e termos um propósito. Quem tem um propósito com Deus? Deus falou para mim assim: eu te enviei lá numa missão. Deus falou para mim aqui.
Porque Cristo, ele tinha missão. E a missão foi concluída. O projeto foi realizado. Só que Deus falou para mim que não acabou, que ele continua em missão. Ele continua trabalhando. Ele continua operando. Porque a Bíblia fala que ele está sentado. É porque ele tem tanto poder que ele não precisa se levantar para trabalhar. Ele trabalha sentado, opera sentado, cura sentado, liberta sentado. Porque ele não precisa fazer esforço. Como nós humanos fazemos esforço para trabalhar, para vir até aqui. Então ele tem as suas mãos que operam mesmo sentado. Ele muda a história mesmo ele estando assentado no trono. Porque o trono é sinal de poder. Ele revela. Você pode não ter nenhum poder, mas aquele que te chamou tem todo o poder para transformar, para curar, para libertar, para te levar onde Ele quer te levar, para fazer o que Ele quer fazer. A nossa irmã contou o testemunho aqui do trabalho, que ela foi mudada de setor. Cristo sentado pegou ela daqui e colocou ela lá. Aí a gente não entende. Porque ele é o Senhor. Ela falou que no momento ali, no começo, ela não entendeu o processo. Por quê? Porque ela estava no lugar de paz, para um lugar de tribulação. Aí a gente entende que o Senhor não faz o que a gente quer. Ele faz o que Ele quer, o propósito dEle, da forma dEle. Porque o apóstolo Paulo, ele pregou a muitas igrejas, ele pregou a muitas pessoas. Garanto para você que teve pessoas que ele não queria pregar, mas ele teve que pregar, porque o processo do apóstolo Paulo foi pregar os gentios, foi pregar aqueles que iriam recusar, muitas das vezes ele pregando a palavra de Deus. Só que Deus dava tanto poder que aqueles que queriam recusar aceitavam. O que Deus me trouxe aqui para dizer hoje é que Deus está te dando uma nova mente, um novo poder, que aqueles que não queriam ouvir a palavra vão ter que aceitar. Quando você falar, vai ter que ouvir. Quando você profetizar, vai ter que ver acontecer. Para concluir o testemunho, isso é muito forte. Deus falou para mim assim, antes dele vir até a mim, esse rapaz que me ligou. Até desliguei o telefone, senão não ia parar de ligar, irmão. Depois eu falo com ele que Jesus está cuidando dele. Diga glória a Deus. Está cuidando da minha casa. Antes dele me procurar, Deus falou para mim, Ele vai te procurar. Diga glória a Deus. Pastor, Deus falou para mim. Por quê? Agora vamos entrar na conexão, a sintonia da que a gente tem com Cristo. Deus falou para mim, Ele vai te procurar. E Ele vai te pedir perdão e vai te pedir ajuda. Esteja preparado, diga glória a Deus. E eu me preparei. Orei há anos, orando, buscando. Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a estar mais perto de Ti. Porque quando algumas pessoas chamam você até de bom samaritano quando você perdoa muito. Mas quem muito perdoa, muito também é perdoado. Diga glória a Deus. Entenda, quando ele veio, Deus já tinha me avisado. Então quer dizer que Deus avisa? Então Deus avisa. Quem quer receber esse dom de receber de Deus os avisos que Ele quer trazer? Sintonizados à mente de Cristo. Quem está sintonizado, então, não é pego de surpresa. Tem gente que é pego de surpresa em muitas situações, porque às vezes está desconectado com o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ele é real e ele funciona. E ele trabalha. Assim como nós trabalhamos. O mundo espiritual, pastor, está trabalhando agora. Eu estou pregando, o mundo espiritual está trabalhando ao seu favor. Quem acredita nisso? Que vai ter resposta. Eu não vou me demorar. Mas o mundo espiritual está trabalhando. Ele está operando em uma área que você não tem alcance, porque você é limitado. Só que se você crê que Jesus Cristo, Ele está operando agora, através da sua limitação, Ele é ilimitado. Ele entra onde você não pode entrar, Ele faz o que você não pode fazer. E esse é o propósito de ter a mente de Cristo. Eu descanso. Quem vai descansar no Senhor? A preocupação nos tira da conexão, da sintonia. Nós se preocupamos, isso nos atrapalha de confiar que Ele está trabalhando, mesmo Ele sentado, Ele trabalha.
Fala comigo, mesmo ele sentado, ele trabalha. Por quê? Porque ele tem poder para trabalhar na onde a gente não pode trabalhar, da forma que a gente não pode trabalhar. Então eu creio que quando estamos conectados, sintonizados, como aquilo que está no versículo 16, que nós temos a mente, nós não vamos se preocupar tanto, porque sabemos que o que nós estamos passando não é em vão. E tudo que ele passou, pastor, tudo que Cristo passou, nós vamos passar. Perseguições, fadiga, fome, cansaço, nós vamos passar. Estamos conectados. Ele é um ser agora que não tem cansaço. Diga glória a Deus. Não dorme, não toscaneja, ele vigia, ele guarda. Eu estava lá na empresa, aí o rapaz falou assim para mim: cuidado com esse carro, que é o carro da empresa, porque alguém pode roubar. Irmão, mas a minha fé não me deixa acreditar que alguém vai roubar aquele carro. Eu falei assim: pastor, eu posso até dormir, mas aquele que me guarda, ele não dorme. E quando ele me guarda, ele guarda o que ele entregou na minha mão também. Quem acredita nisso? Deus está guardando aquilo que ele colocou na tua mão. Ele guarda o teu filho, ele guarda a tua casa, ele guarda o seu trabalho, ele guarda, eita glória, ele guarda os teus sonhos, ele guarda os teus projetos, ele guarda, ele guarda, ele guarda. E o que me chama a atenção, que eu falei assim: aquele que me guarda não dorme. Então ele não vai dormir enquanto eu não acordar para olhar aquele carro. Ele vai continuar acordado, ele não dorme. Eu durmo, mas ele não dorme. Eu posso estar cansado, mas ele não cansa. Então ponha na mão do Senhor, porque ele não dorme, ele não desiste, ele não para, ele não descansa. Por quê? Porque ele tem todo o poder. E a tua mão é tão poderosa, porque eu estou aqui, Deus está cuidando lá em casa. Eu estou aqui, Deus está operando lá em casa. Eu estou aqui, Deus está operando no meu trabalho. A irmã contou um testemunho, ela nem sabe o que eu passo no meu trabalho. Uma luta, para lá, para cá. E aí eles descobrem que se é pastor é pior. É pastor, né? Está roubando o dinheiro da igreja. Primeira coisa que eles falam: eu falei: irmão, eu estou roubando dinheiro da igreja, estou trabalhando. Pastor, nada, rapaz. Começa a afrontar, começa a perseguir. E eu ali: Jesus, guarda eles, livra eles, dá para eles a oportunidade de conhecer. Deus me colocou ali para isso. Quem acredita? Diga glória a Deus. Deus me colocou ali para isso. Deus colocou o apóstolo Paulo em Coríntios para uma missão. Deus colocou o pastor aqui para uma missão. Deus te colocou aqui para uma missão. Não é para você olhar para o teto e achar que você caiu aqui de paraquedas. Uma que Deus sabe quem escolhe e porque escolhe para quem escolhe. Ele não te escolheu porque você estava aí andando sem destino. Ele te escolheu porque ele tem um propósito na sua vida. Só que essa noite é noite de você descobrir o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Eu já terminei. Quem pode se colocar de pé? Se coloque de pé. Eu não vou estender mais. Eu quero ler aqui apenas o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Agora nós vamos para o profundo. O homem natural, quem é o homem natural? É aquele que você fala e ele dá risada. Ele fala: você tá viajando, você tá ficando doido. A pessoa já fala para mim: você está ficando doido. Porque Deus me dava algumas revelações e eu tenho uma maneira de falar o que Deus me dá. Eu falo, irmão: não, você está ficando doido. Só que o homem natural, ele não vai entender quando Deus ele te colocar a mente sobrenatural. Quem acredita na mente sobrenatural? A mente que não olha por obstáculo, que não olha para a limitação. Porque é muito fácil eu crer numa fé que eu estou vendo. Eu estou vendo essa televisão, eu creio, ela está aí, eu estou vendo. Agora eu quero ver você ter a mente de Cristo. É você não ver, mas acreditar. Esse é o propósito da sintonia com o Senhor. É você não ver, mas acredita. Porque a sua mente não te engana. Diga glória a Deus. Tem muita gente perdendo o caminho, perdendo o rumo, perdendo espaço, porque está deixando se levar por uma mente que quer te acusar. Ah, mas como Jesus vai voltar? Se você crê nisso,
a sua mente não pode te julgar nisso. Você tem que crer naquilo que a palavra de Deus está te ensinando. E se a palavra diz que ele foi e ele vai voltar, não duvide no seu coração e nem duvide na sua mente. Creia, porque ele está vindo buscar a igreja. E o que ele me trouxe aqui hoje para dizer para você é: o nosso tempo aqui é pouco na terra. Diga glória a Deus. Quem está preparando para morar no céu? É verdade, irmão, isso aqui não é uma brincadeira. Só que Deus não vai vir buscar uma igreja, para me finalizar, que está conectada com as coisas dessa terra, que está conectado a este mundo. Então existe uma diferença de estar conectado e sintonizado com Cristo do que estar conectado e sintonizado com a terra. Ele não pode levar uma igreja que está apegada, que está pensando nas coisas dessa terra. Ele quer levar uma igreja que esteja conectada com Ele, preparada para Ele. Quem espera por Ele? Hoje em dia você não vê mais falar isso, irmão. Faz tanto tempo, né? Minha avó era missionária. E ela, desde a época dela, que falam que Jesus vai voltar. E muita gente não acredita mais, né? Você vai nas igrejas, você nem ouve mais falar disso. É difícil. Mas Deus me deu um sinal em 2019. Diga glória a Deus. Quando Ele me deu um sinal, Ele falou para mim que viria uma praga. E essa praga trairia muitas mortes. Que na minha família Deus levaria pessoas. Então Deus, Ele avisa. Diga glória a Deus. E Ele falou para mim que após essa praga se estouraria algumas guerras. Diga glória a Deus. Isso foi em 2019. E Deus falou para mim, muita gente falando em 2019 para 2020, a pandemia vai embora. Deus falou para mim, vai ficar, vai permanecer. Existe uma diferença quem está sintonizado com quem está desligado. Muitos pastores oraram, e é certo orar, mas eu falei, irmãos, pode orar, não vai adiantar. Deus falou que não vai adiantar. A pandemia vai permanecer. Nós vamos orar, mas não vai adiantar. Quem acredita nisso, que Deus falou isso? É difícil. Eu já falei isso na igreja. Eu falei, tá orando, pastor, para a pandemia ir embora? Tá orando? Quem está orando? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Eu falei, pode orar. Não vai embora. Deus vai permanecer, porque Deus quer tratar com a terra, com o povo dele, para levar para morar no céu. Não é qualquer maneira que vai entrar no céu. Não é de qualquer jeito. A minha mãe foi para a glória. Diga glória a Deus. E ela foi preparada por Deus e Deus o levou. Aí Deus falou para mim, agora te prepara. Deus falou para mim, porque o meu filho está às portas. Prepara a minha igreja, porque o meu filho está às portas. Diga para eles que que meu filho virá buscar uma noiva, não uma prostituta. Por que Deus falou isso? Porque estão misturando as coisas dentro dos templos. Estão misturando. E quando mistura, já não é pura. Diga glória a Deus. Uma igreja misturada já está contaminada. Uma que eu prego muito e falo mesmo. Se eu estou em cima do muro, eu já não pertenço mais a Deus. Então uma igreja, que somos nós somos a igreja. Tem o templo, mas nós somos a igreja. Se eu sou uma igreja, eu estou em cima do muro, eu já estou contaminado e já não sirvo a Deus, porque eu já estou com dúvida. E Deus não opera na dúvida. Fala, Deus não opera. Porque a dúvida, você está com dois pensamentos. Não pode ter a mente de Cristo se você tem dois pensamentos. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus, ou serve a Baal. Então Deus, Ele quer trazer um povo conectado, sintonizado. E que é o povo que está aqui nessa noite. É o povo que está sintonizado à mente de Cristo, para ir morar no céu. E ali Deus falou para mim, se prepare. Prepara a minha igreja, onde você for, fala, anuncia, que não vai demorar. E aí Deus começou a dar sinais. E os sinais estão aí para a gente ver. Esteja conectado, sintonizado. Não perca a esperança que Jesus, Ele está vindo. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. E quando Ele vem buscar uma noiva, Ele vem buscar uma noiva que esteja preparada, vestida, adornada. O que Deus, Ele falou para mim nessa noite. Eu estou entregando presente para pessoas aqui nessa noite. Quem levanta a mão comigo? Eu vou finalizar agora. Deus falou para mim, estou entregando presentes. Existe uma tradição judaica que alguns estudos dizem que o noivo, antes de se encontrar com a noiva, ele envia presentes.
para ela se preparar. Vai adornando a noiva, preparando a noiva. Então tem gente aqui que Deus já está preparando os presentes. Deus já está preparando a igreja, está preparando esse povo. Os presentes que Deus vai te dar pode não ser um carro, diga glória a Deus, pode não ser uma casa, mas são presentes que você vai dar valor, vai valorizar. São coisas que o ladrão não rouba. Está guardado, está preparado. São coisas que Deus preparou. Porque eu posso ter um carro, mas posso ser roubado. Ter uma casa, ser roubado. Mas o que Deus está te dando é algo sobrenatural para você viver coisas grandes e poderosas da parte de Deus. Quem recebe presente de Deus, receba presente de Deus nessa noite. Receba para que o Senhor venha te preparar, te moldar, que você esteja da forma que Ele quer. Eu estou saindo daqui cheio da presença de Deus. Eu também recebi presente de Deus nessa noite. Recebi, porque eu faço parte dessa noiva, desse corpo. Entenda uma coisa, a minha esposa está em casa agora. Só que é tão interessante, pastor, porque eu faço algumas coisas e nós estamos bem conectados, né? Coisas que eu e ela faz, que nós somos, vamos dizer, uma alma gêmeas. Então, tem coisas que ela faz que isso é muito forte, que eu olho e falo assim, nossa, mas eu pensei assim também, fazer assim também, algumas coisas. Porque existe uma conexão entre um homem e uma mulher, que faz eles terem concordância. E com Jesus é a mesma sintonia, é o mesmo propósito, é o mesmo projeto. Quando nós estamos em conexão com Ele, Ele nos revela o que não revelou para ninguém. Quem quer receber revelação que Deus não revelou para ninguém? A minha esposa, ela conta muitas coisas para mim. E ela confia muito em mim. Nós estamos 16 anos juntos, diga glória a Deus. 16 anos, hein? Desde a minha primeira filha até hoje. E ela me conta muitas coisas. Ela confia. E isso me alegra, porque eu tenho uma pessoa do meu lado que eu posso confiar, ela pode confiar em mim. E nessa noite, o que Deus está falando para mim, isso aqui é pura revelação de Deus. É que Deus quer te contar segredos. Quem quer receber segredos de Deus? Ele quer te contar algumas coisas que Ele não conta para ninguém. Ele quer te revelar o que Ele não revela para ninguém. Só que Ele quer que você confie nisso. Quem vai confiar? Eu já vou terminar agora. Vou orar por você e vou terminar. Você vai receber de Deus revelações que Deus não deu a homem nenhum. Você vai receber de Deus revelações na palavra que pessoas que leram a palavra não viram. Você vai receber revelações e louvores. Deus vai te dar louvores que você vai louvar. E Deus vai te dar inspiração do céu para que pessoas aceitem a Cristo, para que pessoas sejam batizadas por Cristo. Eu vou orar por você. Eu já finalizei. Põe a mão no seu coração assim. Deus, eu entreguei aqui aquilo que o Senhor me enviou. Os presentes para a sua noiva. E que eles consigam guardar aquilo a qual o Senhor os entregou. Porque eu creio que não há presente melhor do que receber do céu, meu Pai, aquilo que o Senhor nos enviou nesta noite. Assim como o Senhor me trouxe, e eu entreguei esta palavra, da mesma forma que é feito aqui, porque Deus está fazendo. Meu Deus, Deus está fazendo. Eu estou disposto para receber aquilo que o Senhor quer fazer na minha casa, na minha vida, na minha família, no meio dos meus primos, assim na vida deles. Todo presente despejado aqui, que eles possam ser exemplo, aonde passar, o que fazer, aonde pisar, que eles possam ser exemplo. Meu Deus, eu entreguei e abençoo a vida deles aqui, para que essa noiva, essa igreja, esteja preparada e adornada para o dia do casamento. Eu te peço nessa noite que cada um deles possam sair daqui cheios do teu Espírito Santo, possam sair daqui cheios da tua glória, cheios da tua unção, e que eles possam dizer: o Senhor falou e o Senhor cumpriu.
Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Aplauda ele, aplauda ele, aplaude a ele, aplaude a ele, aplaude a ele. Labara sébria, comandar a saia. Labara sóbria, bebaia sébria. Quem recebe essa palavra no coração? Quem tem a mente de Cristo nessa noite? Diga glória a Deus. Já finalizei. Faz assim com a mão. É Diogo, né? Diogo, interessante. A hora que eu falava com você, eu via umas letras descendo na sua cabeça. Letras. Umas letras, sabe? E era tão bonita essas letras.